Sejam todos muito bem-vindos a mais um super podcast da Vitalcast, uma iniciativa da Vital Treinamentos no quadro DNA do Empreendedor, aonde a gente traz figuras notórias para contar a sua história de empreendimento, para você que quer cada vez mais entender os obstáculos, como superar os desafios e pegar uma receita de sucesso. Falando de sucesso, eu trouxe hoje aqui com muita satisfação um homem de muito sucesso em todas as áreas da vida. É um pai de família fantástico, é um avô maravilhoso, fala dos netos, já fica sorrindo. Mas tem uma história que eu tive a honra de ver começar no ramo de imóveis. Ele já ajudou e continua ajudando muita gente a construir patrimônio, se destaca muito por ter uma credibilidade. Há pouco eu estava falando para ele, as coisas que ele fala, elas caem assim muito forte, porque a gente sente que não é achismo, não é teoria de livro, são de vivências mesmo. Ele está à frente da Fernandes Investimentos, que é o meu amigo Pedro Fernandes. Seja bem-vindo. Para mim sempre é um prazer poder voltar a falar contigo. O Rafael, Querido. para mim e para minha família, é e sempre, desde que eu conheço ele, é uma referência, o Rafael sabe. É uma alegria Obrigado. muito grande estar aqui contigo, é emoção até porque faz 18 anos, quando eu comecei meu negócio, fiz o treinamento, né? É verdade. E toda a minha família fez, Estou esperando os todos. netos ficar velhos agora para pegar a próxima safra. Estamos só esperando os netos agora para fazer o treinamento, né? E Ah, a nossa família, eu, meus filhos, a gente vem de apoiador, ajuda, gosta, muito. aprende muito com isso, a gente cresce muito, né? E o Rafa me dizia quando eu comecei, diz, bah, vai crescer muito. Eu falei, não, para mim pouco já tá bom, né? E não tem como ser assim, né? Tu tem que ir atrás e buscar. E a trajetória, assim, foi bem boa. E eu procurei o Rafa justamente para saber lidar com os filhos, para criar eles de forma melhor. Os meus filhos, quando tinham 12, 14 anos, né? Fiz os treinamentos pela primeira vez contigo, Uhum. Rafa, né? Esse era o E objetivo, né? era objetivo. E com isso eu gastei um valor X, eu tirei 10 vezes esse valor em contatos, network que eu vendia para as pessoas. Para mim, sim, foi fantástico aquele treinamento. Além de eu aprender a lidar com os meus filhos, eu aproveitei e fiz um suco e vendi para os amigos, ajudei eles a ganhar dinheiro, a realizar o sonho. E foi muito bom, sabe? Agora, o último treinamento que eu fui de apoiador, inclusive, vou já emendar aqui, Rafa. Fica à vontade. Eu fiz o treinamento e uma indicação me deu, daria para pagar uns 5 cursos, eu acho, de uma indicação, né? Eu tenho vários assim que estão para entrar, então se eu tivesse ficado em casa, daqui a pouco ia me dar uma depressão, ia ficar É. triste, o negócio não anda, tu não faz network e o teu treinamento, além de tu ajudar as pessoas que eu fiz o treinamento lá 18 anos atrás, até hoje tu continua me ajudando, Obrigado. ajudando a minha família e a gente vai crescendo junto. E eu, quando posso te indicar, sempre te indico, tu sabe, porque indicar pessoas boas que te ajudam, né? Então, por isso a gente sempre tá Ó, contigo, né, Rafa? Pedro, obrigado, querido, por todo esse É. depoimento. Eu lá, quando tu começou, falei que tu ia ter muito sucesso, porque o sucesso deixa pistas, Pedro, e uma pista que ele deixa é no caráter. Pessoas sérias, que querem fazer negócios bons para ambos os lados, não quer lograr ninguém, principalmente que fala aquilo que vai cumprir. E tu tem essas características. Por onde tu passou, tu é respeitado, tem credibilidade. E o que Sim. que isso faz na vida do empreendedor? Faz as pessoas voltar, ainda mais num ramo como o imóvel, que a recorrência ela não é tão imediata, né? Porque Não. às vezes o cara compra e vai comprar de novo daqui a 3, 4, 5 anos. Sim. Mas quando tu planta bem com o teu caráter, tu tá criando ali uma plantação para colher a longo prazo. E tu sempre fez isso porque tu sempre foi um homem sério. Pegando essa deixa aí para o pessoal começar a entender aqui. Tu trabalhava antes num cargo de chefia ali na Ferros Castro e aí tu decidiu ir para o ramo do imóvel. Como é que foi essa decisão? Isso era assim, eu era gestor de empresa, eu tinha um salário muito alto na época, Uhum. porcentagem do faturamento, mais salário, e eu optei, como eu sempre dobrava meus resultados que eram me dados, eu pensei, se eu posso fazer para os outros, eu posso fazer para mim.
Tá. Eu quis abrir um negócio que não prejudicasse a empresa que eu estivesse trabalhando, porque eu tinha proposta para ganhar 2, 3 vezes mais do que eu ganhava. E com isso, eu abri a minha imobiliária. Vou sair da empresa, abrir imobiliária. Eu lia muito, né? Uhum. E aí eu tinha uma reserva para ficar um tempo parado para fazer o meu negócio. Por isso Uhum. que eu não aceitei outros empregos e fui tentando. Demorei 6 meses para To- poder. Tomar a decisão? Não, eu tomei a decisão imediata e não parei nem. Eu saí dia 31 de maio de 2008. Eu abri minha empresa. Outro dia já comecei a trabalhar. Não parei um dia de trabalhar. Levei 6 meses para vender o primeiro imóvel. Eita. Onde é que estava o erro? O erro estava em um problema que era meu, não era dos outros. Eu lia isso. Se tu tem um problema, não atribui aos outros. Eu sabia que se eu fizesse, eu cresci como estagiário, eu poderia vender. Poderia vender para outros, mas não para mim. Então eu entendi isso como um problema meu e eu nunca parei. E a família é muito importante, foi muito importante nessa época. Os meus Uhum. filhos, na arrepia, diziam assim: pai, vai dar certo, vai dar certo. Todo mundo dizia que ia dar certo. E quando veio o meu cresci, era 6 meses depois, chegou 1 hora lá em casa, 1h15, 1h30, tava no cresci, tá aqui. Daí eu botei. E aí eu comecei a vender e vender e nunca mais parei. Mas é uma questão assim que eu digo para quem vai trocar de negócio, vai entrar para um negócio definitivo que ele quer, é superar esse medo. Todos têm medo de fazer isso, porque, mas eu não vou ter salário, meu custo de vida é 10 mil, se eu não ganhar os 10 mil, segundo mês eu estou Uhum. quebrado. Se eu pensasse assim, eu nunca ia fazer, tá? Tem que se preparar, tem que se preparar para vencer os medos. Eu quero vencer o medo, mas não tenho coragem. Primeiro tem que te preparar para vencer os medos. Eu me preparei, fiquei 6 meses, não ganhei nada, mas quando eu comecei a vender, nunca mais parei. Comecei a ampliar, fiz o treinamento, depois me ajudou muito. E eu consegui superar esse medo, vencer esse medo. E eu li uma frase no final ali, no 6º mês, que eu já estava ficando quase sem dinheiro, que eu trabalhava todos os dias, não entrava nada, não entrava, e trabalhava todos os dias. A preocupação vem, né? Eu agenciava 5 imóveis por dia, média. Eu não tive, nesses 18 anos, nunca um corretor que agenciasse 10 por mês. Eu agenciava 5 por dia, média. Então, quando Meu tu quer, tu Deus. tem que trabalhar muito. E aí, o pessoal me falou, Beto, tu vai largar uma chefia, que tu tem um salário bom, para abrir um negócio, tem 200, 300 corretores aqui na cidade. Falei, olha só, tem 500 corretor, tem 500 médico, 500 advogado. Sempre que tu for fazer alguma coisa, faz o teu melhor ou não faz, fica onde tu tá. E fica por essa da vida ali e tá tudo certo também, né? Se é o que Cada tu um quer. tem a sua opção, né? E para superar os teus medos, tu não pode fazer o mesmo, tem que fazer muito mais. Porque um avião, para decolar, ele gasta Ah, 70% da gasolina que vai gastar no trajeto. Então, nós, como pessoas, quando nós for dar essa volta, a gente tem que dar 70% da gasolina, tem que dar o que tem e o que não tem. E trabalhar, e não medir esforços. Quando tu quer alguma coisa, tu quer ela muito. Foi o que aconteceu. Daí, quando eu comecei a vender, depois comecei a virar referência, porque eu já conhecia os construtores, até hoje conheço. A Feros Castro, trabalhei muitos anos, então tinha contato com os investidores, com os construtores, por isso que eu entrei nesse ramo, né? Todo mundo já me conhecia, e uhum. hoje onde eu passo não são meus clientes, são meus amigos, né? E me compram, muitas vezes nem sabem, né, que é o que eles compraram, mas eles vão na confiança, vai fazer isso, vai ganhar assim. Então, essa mudança, a primeira frase assim, essa mudança de vencer os medos é difícil, as pessoas têm medo. E quem consegue vencer, para mim, uma história bonita, porque eu tenho orgulho da história por ter conseguido vencer, porque a maioria não consegue vencer essa barreira e volta a trabalhar de funcionário, e fica por essa vida de funcionário, não tem nada de... Só que tu não consegue fazer coisas que tu consegue fazer quando tu tem a tua empresa, tu consegue Uau. fazer as tuas coisas, tu faz mesmo, tu faz bem feito e tu faz com vontade, tu ganha mais dinheiro, como se fosse fazer outra coisa. Me chamou a atenção vários pontos. Primeiro, assim, que tu decidiu empreender, mas tu não queria competir com a empresa que tu estava. Tu teve essa ética, assim, né? E isso ficou muito, muito bacana mesmo, porque seria mais cômodo, né? Era um ramo que tu conhecia, que tu estava por dentro. E aí tu teve a inteligência, nem é só inteligência, porque a ideia muitas vezes a pessoa tem, mas não consegue executar, né? Tu juntou dinheiro para viver um ano, tá? Sem ganhar. Sem ganhar.
Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas até têm uma ideia boa de empreendedorismo, ou vão fazer e se não ganhar dinheiro no primeiro mês, no Tem que terceiro sair já fora. tem que sair fora, então não consegue, porque, persistir é um segredo do sucesso. Sim, mas então tu tem que ser inteligente para montar uma estrutura para conseguir persistir. Uhum. Ah, e uma coisa assim fantástica que tu falou aí de novo, né? As pessoas compram de mim, muitas vezes não sabem onde estão comprando, né? Mas confiam. Então, o quanto a credibilidade faz a diferença em se ter sucesso ao longo da vida. Porque sem confiança, tu conversa, conversa e não convence, né? Acho que é uma das ferramentas mais importantes da venda é a confiança. E eu tive uma preocupação, desde que eu abri imobiliária. Primeiro dia eu tinha um jurídico que respondia por mim. Às vezes dizia assim, por que tu tá me pagando? Eu quase não uso. Mas se eu precisar, eu tenho, sabe? Uhum. Então, essa segurança jurídica, porque eu não estudei direito, eu sei fazer contrato, mas eu não estudei 6 anos para saber as leis. A gente sabe o básico. O Cresci, inclusive, disse que tu pode fazer, tu deve fazer os contratos, mas eu entendo que eu tenho que ter um jurídico atrás de mim, que se eu tiver alguma dúvida, ele vai me responder. Porque tem uma regra geral que é básica, mas as leis mudam muito rápido, né? A gente Uhum. bota aí no contrato 20% de multa. Eu sempre boto 10, porque por lei é 10, não é 20. As pessoas botam para botar medo. Se é para botar medo, não dá, não adianta. Temos que ser, a lei é 10, vamos botar 10. O cara bota um 20, 25, 30%. Então, eu já Aí tenho já começa a ser discutível. começa, tudo é discutido, né? Em primeiro lugar que é discutido, é só 10 que é por lei que tem que pagar, né? Então, eu já faço certo. Eu sempre digo, o negócio, quando ele começa certo, ele termina certo. Se ele começa errado, não Uhum. dá certo, né? E hoje, Pedro, para o pessoal que está nos ouvindo e tem o anseio aí de juntar patrimônio, o ramo do imóvel ainda é o ramo mais seguro, é o mais rentável, e como faz para dar os primeiros passos? Olha só, o ramo de imóveis, 90% dos milionários ao redor do mundo, segundo estudo, ficaram milionários não foi com o negócio deles. Foi trabalhando, ganhando dinheiro e investindo em imóveis, né? Uhum. Semana passada tinha um empresário de fora, um cara de mais idade, ele construiu um patrimônio muito grande. Eu pedi para ele, como é que o senhor fez o patrimônio? Eu arrumava trator e esteira, eu ganhava um dinheiro e comprava terra. Comprou terra lá no Mato Grosso, lá, e virou tudo cidade. 300 hectares que virou Meu Deus. centro lá tipo assim, investindo em imóveis, investindo de forma certa. Tem uma coisa que quando eu comecei a vender imóveis há 18 anos atrás, era diferente. Vinha o pessoal, eu me vende barbadinha. Isso mudou. Isso não é mais assim que funciona. Tem barbada. Não adianta tu comprar um apartamento velho, 200 mil por 150, ou por 140, ou por 100, porque ele vai cair de 200 para baixo, ele não vai mais agregar valor, sabe? Então, o pessoal pergunta com um juro alto, como eu ganho dinheiro com imóveis? Como eu vou ganhar dinheiro? Deixa teu dinheiro aplicado no banco, que a Selic hoje tu consegue até 15% ao ano, é um Uhum. número, né? 15%. Tu vai comprar um imóvel na planta, tem casos que tu dá aí 5 mil, 10 mil de entrada, paga umas parcelinhas por mês, tem vários históricos, né? Não estou inventando, Sim. acontecimentos. O pessoal desembolsa num período aí 30, 50 mil, no imóvel que pagou 189, 200, hoje está 350. Ganhou mais de 100 mil aí. Mais que 100 mil em 3 anos, normalmente acontece esse boom, né? Mas e se eu financiar o juro hoje 11, 10 a 11% se tu for financiar um imóvel. Quando tu financia ele na planta, tu tem uma garantia que é o seguinte, se a empresa quebrar, a caixa entrega, tu não vai perder teu dinheiro. Garantia de recebimento do imóvel. Tu vai pagar pouca entrada, 10%, 5%, tu vai pagar, então, o juro sobre os 200, fosse Hum. 11%, vamos dizer, tu não vai pagar juros sobre 200, tu vai pagar juros sobre o dinheiro que tu usa. Só que tu vai ganhar a valorização dos 200. Se esse imóvel de 200 valer 350, tu ganhou 150. Mas tu vai pagar no período, tu vai pagar o quê? 20 mil, de repente, no período, tu vai desembolsar mais 10, tu desembolsou 30, mas tu ganhou 150. Um pouquinho mais, muitas vezes, oscila um pouquinho, mas é mais ou menos essa a receita, assim, no geral. Então, comprar imóveis, dando
Hoje é assim, compra imóveis de construtoras sérias e dá pouca entrada e parcelamento. Outra Ok. coisa, comprar de qualquer construtora é complicado E também, se o né? cara tem o dinheiro investido, o rendimento paga muitas vezes a parcela ou parte. Isso? Eu tenho investidor que vendeu alguns imóveis, aplicou o dinheiro no banco, está ganhando 15%, tira o imposto, sobra uns 3%, né? 13%. Tá. E ele comprou o imóvel na planta, que ele pagou 750 mil, foi no litoral, Uhum. tá? Mas ele não deu 750, ele deve ter desembolsado até hoje uns 50 mil. Só que esse de 750 já está em 2 milhões na tabela, entendeu? E ele está pagando isso aqui só com o juro. Ele comprou 4 imóveis no litoral, está pagando isso aqui só com os juros. Mas no final, tem como colocar no papel quanto vai dar o retorno. Ah, mas corre um risco. Muito difícil. As consultoras que a gente trabalha são consultoras que a gente estuda. Eles estão entregando nos prazos. Quantas obras eles têm para entregar? Como está o caixa deles, o fluxo? Como está os clientes? Depende do fator externo ou não. Eu já estou 18 anos, eu já trabalhava com pessoal antes. Eu trabalhei 8 anos. O meu último Uhum. emprego, nunca ninguém ficou me devendo, porque a gente fazia estudo dos negócios das pessoas. Inclusive, essa semana passada teve com o meu ex-patrão lá. Eu falei, trabalhei 8 anos, nunca ninguém ficou me devendo. E é difícil ter uma história assim, porque Sim. quando tu olha no olho da pessoa e, tá, tô apertado, como tu quer me pagar? Assim eu não posso te vender. Seriedade, negócio é negócio, amizade é amizade. E se tu começa a misturar isso, termina a amizade, termina o negócio, né? E durante esses 18 anos, tu acompanhou aí vários governos e tu enxerga assim que teve um melhor momento para os negócios, estamos no melhor momento, ou ainda está vindo, principalmente para o ramo do imóvel. Tu tem uma expectativa futura de melhorar ainda mais? Como é que tá isso assim? Todo esse período de 18 anos, o que que tu viu? O imóvel é assim, a gente tem que se adaptar. Eu como corretor e o cliente final também. Como eu falei, antes era comprar galinha morta. Hoje não. Hoje é comprar O lançamento, pintinho. lançamento bom. E dar pouca entrada, deixar teu dinheiro aplicado. Se o juro mudar, pode ser que isso mude, né? Mas hoje é assim que o mercado muda muito. Tu tem que andar com pessoas que estudam o mercado. O nosso problema como corretor de imóveis, do setor imobiliário, é que os corretores muitas vezes vão na onda, mas eles não estudam. Tem que ir na onda, sim, mas tem que estudar, tem que entender o que tu tá falando. Quando eu faço um vídeo, dificilmente faço ele 2 vezes, porque eu sei que eu tô falando, que eu vivo aquilo que eu tô falando, não tô inventando, sabe. Então eu Uhum. faço uma vez o vídeo, a minha filha às vezes grava: "Pai, tu faz uma vez?" "Sim, uma vez só tá bom." Eu sei o que eu tô falando e falo com convicção, sabe. E é isso que precisa. Agora inventar uma história, não funciona. O mercado é muito bom agora, ele sempre é bom, só que depende onde, com quem tu vai comprar. Hoje o mercado imobiliário tem empresas que estão passando por sérias dificuldades, e não é uma, não é 2, o número é bem grande. Muitas Uhum. vezes a empresa tu acha que ela nunca vai quebrar e ela está quebrando, né. Quem vive o mercado sabe. Não temos o que Sim, tu falar, olha só a né. fachada, tá tudo lindo, Uhum. mas está num aperto e no sufoco. E o pessoal me pergunta: "Ah, e se essa empresa quebrar, vai ser ruim para o setor imobiliário?" Para mim vai ser bom. Quem comprou comigo, eu tenho a certeza que colocou o dinheiro e vai receber. Então, eu cuido muito de quem eu vendo. Tu Uhum. tá entregando nos prazos. As pessoas que compraram lá ganharam dinheiro. Como ganharam? Como foi? É. É fácil fazer, né? Só não pode ter a ganância. Muitos têm a ganância. Ah, é fácil de vender esse produto, eu vou vender 20 apartamentos, vou botar o dinheiro no bolso e tal. Não, eu tenho um compromisso com o meu cliente. Se a consultora não entregar, o cara que me conhece já há Uhum. 50 anos vão dizer: Fernandes, e agora? Daí eu vou ter que fechar as portas se eu fizer isso um dia, né? E Sim. eu não quero fazer e não vou fazer, né? Eu estava esses tempos no litoral, daí eu olhei uma construtora lá, eu estava com outro corretor, disse: "Essa construtora é boa?" E disse: "Cara, esses caras estão construindo esse prédio, mas para bancar esse prédio estão vendendo um lançamento lá", ou seja, eles dependem de um sucesso futuro para garantir o que prometeram no No passado. presente, no passado. Esse é o risco de algumas construtoras, muitas É. vezes, né. O ramo imobiliário é muito bom, desde que tu lide com gente séria, corretores principalmente, que estudam bastante, que eles vão te levar para construtoras.
Uhum. sérias também. Aí tu vai ver que tu vai ter resultados. Hoje é fácil. Os meus clientes querem investir, primeiro eu mostro o mercado. Aí eu linko eles com os clientes que já compraram. Que compraram uma, duas, três vezes e ganharam dinheiro todas as vezes, né? Pode ser que tu não vai acertar sempre, né? Eu vou te dizer, 90% tu vai acertar. Se tu unir tudo, tu fizer os cálculos. O negócio, quando é muito bom, às vezes ele deixa dúvida. Aí é muito bom o negócio e eu vou fazer pela ganância, aí tu perde. Tem que cuidar. Milagre ninguém faz, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem Eu que cuidar. entrevistei um amigo delegado aqui, ele disse que o princípio do golpe é a ganância. Sim. Para pegar uma vítima tem que ser ganancioso, né? É, Que contra o daí, bilhete, os caras prometem um monte de coisa e depois não cumprem. bem. Aí tu entra no golpe, né? E tu tá atuando agora também forte no litoral catarinense, pelo que eu entendi aí. É. É a bola da vez, é um lugar interessante cada vez mais, já está esgotado, como é que tá isso? Sempre é bom desde que... Eu sempre tinha muita vontade de trabalhar em Santa Catarina, porque os corretores de sucesso saem das suas cidades e caem lá e muitas História. vezes alavancam, né? E só que eu não queria e não quero, eu não vou sair da minha cidade. Então, eu tenho amigos meus que têm imóveis lá em Santa Catarina, ganharam dinheiro, e eu tinha um desejo sempre de vender lá também. E hoje, um parceiro até que a gente comentou, que Uhum. era daqui, que eu ajudei muito, e depois nunca pensei que ia ter esse retorno. Hoje é meu parceiro lá no litoral, uma pessoa séria, honesta, que eu sempre apostei quando tinha empresa, e tem empresas aqui ainda, né? E a gente estuda quantos anos tem a empresa, está entregando nos prazos, quantos empreendimentos está fazendo, está dentro do cronograma, essa pessoa tem esse hall de fazer essas análises, né? A gente fez negócios fantásticos. Quem comprou conosco se deu muito bem. Tivemos lançamentos novos lá, de construtoras que nasceram há 2 anos, 5 anos, a gente não vendeu. Porque a gente Uhum. tem medo também, né? A gente só vende se a gente tem certeza. Porque o meu cliente colocar ele para comprar em Santa Catarina para ganhar dinheiro, ele perdeu o dinheiro que ele investiu, isso não vai acontecer, sabe? As consultoras que a gente vendeu lá são consultoras idôneas, têm capital, não vão quebrar, não depende, se o mercado quebrar, elas não vão quebrar, né? Então, eu cuido muito isso. Então, entrar lá, entrar de forma certa, é o que a gente está fazendo hoje, né? E hoje a profissão do corretor está na moda, né? Tem muita gente sonhando com essa profissão, porque é uma profissão que promete uma boa rentabilidade, né? Muito acima da média no Brasil. Como é que tu enxerga esse pessoal que está vindo para o mercado? Qual é que seria o passo a passo para ter um pouco de sucesso, não, não correr o risco aí de frustrar? É, eu preparei muitos corretores já e tem uma regra básica para tu entrar. O erro das pessoas é querer ser corretor para ganhar dinheiro. Esse é o erro das pessoas. A ganância de fazer, de vender qualquer coisa, qualquer negócio, ir lá e fazer por fazer. Isso não, e tem muitos que dizem, tem advogados, tem arquiteto, tem engenheiro, querendo ser corretor. Fizeram um curso e vão querer fazer outra coisa. Eu sempre digo, quando tu for fazer alguma coisa, faça o teu melhor, Uhum. né? E as casas, vou trabalhar só de manhã ou só de tarde sendo corretor. Não, não vai. Não faz, não vai fazer, não vai ser corretor, tu vai te frustrar, tu vai frustrar as pessoas ao teu redor, porque tu não vai ter conhecimento, tu não vai viver intensamente aquilo lá. Na minha cidade, Lajado, aqui, qualquer imóvel, localização, eu falo com propriedade, porque eu vivo isso aqui dia e noite. Eu vou para casa, eu pego meu caderno, isso aqui dá para fazer esse empreendimento, dá para fazer isso. Tem que viver aquilo, tem que viver. Quando tu entrar no ramo de corretor, é ótimo, paga mais que médico, que qualquer profissão, que tem que trabalhar muito, um médico ou um engenheiro, Uhum. né? Mas paga muito, só que tem que trabalhar muito e não só trabalhar, tem que fazer o treinamento. Faz o treinamento teu aqui, né? Tem que ter Obrigado. Isso aí, ó. O homem sabe aí, ó. Não, eu sempre digo que qual é a tua lista dos teus clientes que tu vai atender, que tu vai ligar? Tu ensina isso nos teus Uhum. treinamentos todos. Tem que fazer a lista para ligar, tem que ligar, não adianta só ter a lista e não ligar. Ter essa continuidade de curso, lê muito. Quem não lê e não estuda, ele vai ser corretor bom por um período pequeno. Daí vai cair, ele vai murchar. A gente vê isso todos os dias, os caras estão no auge, quando vê os caras caem, porque os caras não estudam, botam a mão no dinheirinho,
e aí se atira para trás. Não estuda mais, não faz treinamento, e aí que a tua profissão morre. O cara ganha um dinheirinho e quer brincar de rico já, né? Agora tu falou ali, tem que ter uma lista de contatos, tem que ligar. Tu percebe, assim, que o pessoal que vai entrando muitas vezes no mercado tem a sensação que eles querem ficar sentado esperando o cliente vir, e isso não é uma realidade, né? Não, eu só dei certo porque eu não parei nenhum dia de trabalhar e trabalhava muito. Tem que trabalhar muito. Tem que ir atrás, tem que fazer network. Onde tu vai, tem que falar que tu é corretor, que tu ajuda as pessoas. Eu mesmo fui um dia numa loja no centro, cheguei lá, tinha um monte de jovens de 20 anos. Eu falei, eu sou uma pessoa que realiza o sonho de pessoas como vocês. E tinha uma menina que disse, olha, eu acabei comprando um imóvel. Eu falei, que legal, parabéns. Ela tinha uns 20 anos, mais ou menos. Parabéns para ti que tu comprou. Os meus filhos compraram com 16 anos o primeiro imóvel. Todos eles, os dois que eu tenho. E aí eu disse, pá, mas como é que ficou a tua prestação? Ah, vamos pagar 1.350. Eu disse, mas como assim? Eu sou agente, um dos mais antigos da cidade, ajudo muitas pessoas. Mas juntar a renda tua e do teu namorado? Tem namorado? Sim, a corretora é nova, era minha prima, ela trabalha 3 meses nisso. Ela disse que eu tenho que juntar as rendas. Eu falei, olha só, qual é a tua renda? 2.400, acho que era, né? Eu disse, e quanto liberou de financiamento? Ah, liberou 150, nós vamos pagar 1.350 de prestação. Eu disse, tu sabia que se tu fizer só no teu nome, com uma renda de 2.400, tu consegue 156 mil de financiamento e tu vai pagar uma prestação de 720 reais? Meu, Não, ela disse, mas como? Mas ela não me explicou isso. Eu disse, ela não te explicou provavelmente porque ela não tinha a informação. experiência, informação. Muitos fazem por sem vergonhice. Daí se tu juntar as rendas, é certo que aprova o crédito, vai vender o imóvel, vai botar o dinheiro no bolso e tchau. Deu. E o cara vai pagar por resto da vida. Nesse caso aqui, ele ia pagar uns 220 mil a mais em todo o percurso do financiamento, porque a taxa de juros ia ser o dobro, ia perder todo o subsídio, isso no final dá muito. Tipo, de 1.350 para 720, quase a metade. Né? Quase frustra uma vida de uma família quando tu vai com os corretores zerados. Eu sempre digo, quando tu for escolher um corretor de imóveis, é que nem tu escolher um médico, é que nem tu escolher um engenheiro que vai fazer tua casa. Tu tem que confiar, tu tem que ter referência, porque ou ele pode te ajudar, ou ele pode te afundar. Isso aqui, por exemplo, 220 mil para um jovem casal que está começando, é praticamente estragar a vida. Às vezes estraga até o casamento, começa a faltar dinheiro porque estão brigando por causa e podia pagar a metade, né? Depois fazer um outro investimento no nome do marido, no namorado, mais adiante, ganhar mais um dinheiro em cima, né? Ou seja, na parcela de 1.300 não quer dizer que vai pagar menos juro, pelo contrário, vai acabar pagando mais, porque ela foi enquadrada numa faixa de renda Faixa maior. acima, paga o dobro do juro. Né? Meu Deus, que informação valiosa, tanto para quem quer ter o seu imóvel, tanto para quem quer ter um casal que quer investir. Né? Um faz no seu nome, outro faz no outro nome, e aí vão ter aquela valorização num dos imóveis para negócio de mais de 100 mil, né? Só para contar, os meus filhos compraram o primeiro imóvel, na época era 80 mil, ganharam 13 mil de subsídio e tal, aí moraram um tempinho, ou depois alugaram, o aluguel pagava a prestação, sobrava dinheiro, venderam um imóvel, sobrou dinheiro para comprar um terreno, e com 20 anos, todos já estavam construindo a casa. Hoje, meus filhos têm 27 e 31, cada um tem uma casa de 800, 1 milhão ali, a casa de cada filho, eles devem 100 mil de repente no banco ainda, entende? E não ganharam isso, não sobrou esse dinheiro nunca. Eles tinham que guardar todo mês 7 mil no banco Para chegar para lá. ter esse capital que eles têm. Eles tinham que botar isso aqui no banco todo mês, né? Uhum. Então depende de como tu leva. Para ganhar dinheiro no mercado, como tu faz? Não tem regra, mas tem que seguir alguns passos de qual consultora tu vai comprar, qual o corretor que tu vai escolher, ele entende, ele não entende, ele vai me botar numa fria ou não. Essas decisões são muito importantes, tanto quanto ir num médico de confiança. Muito bom. Né? E o comportamento? Porque o jovem, às vezes, eu percebo ele um pouco desleixado, meio assim, entrando nesse ramo, muito aventureiro. Tu acha que o comportamento influencia muito nos negócios, a tua postura, o jeito que tu te porta? A gente é o que a gente fala e não aquilo, muitas vezes.
com quem tu anda, como tu te comporta, qual a roda que tu anda. As pessoas que começam a ter sucesso, a primeira coisa que elas falam, eu mudei o ambiente, Uhum. eu mudei o meu ciclo de amizade, eu mudei alguns comportamentos. É imprescindível para tu ter sucesso, depende com quem tu vai andar. Tem pessoas que vão dizer, comigo acontece, isso não vai dar certo. Eu viro as costas e vou embora. Tem gente que tudo não pode, né? Mesmo podendo fazer tudo, mas tu vai, não pode. Tem pessoas que impedem qualquer pessoa de fazer qualquer coisa. E ao mesmo tempo que mesmo financiamento, tive um dia numa feira, chegou uma pessoa humilde, era um rapaz, e ele chegou e disse, olha, eu tenho uma renda assim, tenho um pouco de dinheiro, eu fui ali, eles nem me atenderam, e disse que eu não podia comprar. Eu disse, mas senta aqui, vamos ver. Aí eu fui ver, não, tu pode comprar um terreno, pode fazer uma casinha, tu não precisa, teu dinheiro já tá bom, que tu tem aqui. Tá morando até hoje na casinha, já tá paga a casa. E eu fui na outra, eu disse que não podia fazer, sabe? Porque não tinha o conhecimento do que, como podia fazer, sempre dá. Só tem que se ajeitar, tem que ver a tua renda, como é, não pode fazer errado. E tem que ter paciência, fazer com calma. E às vezes tem um tempo de preparação, né? Tem que fazer X, Y, dar uma alinhada para poder ganhar esse crédito. Hoje, tu pensa que é mais interessante comprar um terreno esperando ele valorizar para quem quer construir patrimônio ou comprar um apartamento na planta? Cada É, caso é um caso? Como é que é? é relativo. O ideal é tu comprar o teu primeiro imóvel, comprar um apartamento na planta, que tu mais ganha dinheiro. Tu vai comprar hoje apartamento, vai dar 10 mil de entrada, 5 mil mais 5, tem algumas opções. Uhum. Tu vai pagar parcelas em até 60 vezes, muitas vezes. Tu vai pagar a parcela que cabe no teu bolso. Um ano depois, tu tem o tempo para tu ajeitar a tua renda. Tu vai ajeitar a tua renda, tu financia. Aí quando tu receber o teu imóvel que tu estaria pagando hoje 200, quando tu tem ele já está 350. Muitos dizem, Uhum. eu vou esperar um ano para comprar. Um ano já não vai mais estar 200, vai estar 250, que eles, tu vai só perder com isso. Quanto antes tu puder fazer, vai lá e faz. Né? Então, terreno é uma coisa assim, eu já tenho minha casa, mas eu quero capitalizar. Eu tenho opções hoje, o terreno tu vai dar 5, 10 mil de entrada, 20 mil de entrada, vai pagar 1.500 por mês. Passou 30 meses, eu tenho um terreninho que eu paguei, os últimos eram 60, 65 mil, que hoje estão 110, 120. Uhum. Quase dobra o valor. E eu não desembolsei à vista, eu deixei meu dinheiro aplicado. Um terreno de 60 mil, eu dou, agora já está um pouquinho mais, hoje está na faixa de 85, 90 mil o terreno. Vamos dizer o de 60, que era o histórico que eu tenho, os últimos, né? Pagou aí 20 mil de entrada, era 65. Deixa aplicado os 45, estava dando 1%, ganhava 450, pagava 1.500, na verdade tu estava pagando só 1.000, os 500 já estava ganhando de juros. E no final tu tem 120. Aí tu comprou um, pagou. Aí tu comprou dois, tu pagou. Passou aí 10 anos, tu tem 4, 5 terreninhos, tu tem 500 mil, tem meio milhão. Se tu ficou doente, tu tem uma reserva. Aquilo está trabalhando para ti, aquele Uhum. dinheiro. Agora, primeiro tem que ver o teu imóvel. O teu imóvel tem que comprar, nem que tu compre ele financiado. Compra de financiado, financiamento hoje tu consegue a partir de 4,25 financiamento, né? Depois Oh. 7,66. O pessoal me diz, mas comprar imóvel hoje o juro está muito alto. Não, a Selic está 15, e para quem não tem imóvel, primeiro imóvel, é no máximo 7,66 ou 8,25, quem não tem 3 anos de carteira. É metade do que está a inflação. Tu está ganhando no mínimo a metade por comprar, sabe? Hoje tem opções de tu comprar um imóvel de 2 dormitórios, central aqui, sem entrada, e tu precisa ter uns 10 mil para os documentos, tu vai pagar 2 mil de prestação, vai financiar 280 mil, tem que ter Uhum. uma renda de 7 mil, mais ou menos, o casal, né? E qualquer empregada doméstica ganha 3,5, né? E tu vai É. pagar 2 mil e vai pagar o que é teu. Hoje é 280 apartamento, daqui a 5 anos vai ser 500, se tu vender ele te sobra 200 e poucos mil. Uhum. Na pior das hipóteses, está ganhando dinheiro. Então as pessoas ou não vão para frente ou porque não querem, ou porque não tem informação, né, Pedro? É importante andar com gente que sabe escolher um corretor da tua confiança, se tu quer tua casa, se tu quer construir patrimônio.
Desses momentos todos que tu viveu aí, eu sei que tu tem muito para agregar. Um que me chamou a atenção foi que tu foi um daqueles caras que lutou firme na época da Covid aí, né? Como é que foi esse momento na tua vida? Olha só, então eu era um cara que eu sempre digo que eu estava preparado para não morrer. Deus prepara as pessoas para morrer ou não, né? Sim. Quando vem a oportunidade, tem que estar preparado. Então eu estava preparado, porque quando eu caí no hospital, eu peguei o Covid, eu não tinha medo de pegar, porque 20 anos eu não pegava um resfriado. Eu era um cavalo de forte, assim, eu faço o Nem cara. pensava na possibilidade, né? Nem pensava. E eu peguei e disse, não, tudo bem, vou passar, isso aí é tranquilo. E quando veio, daí eu fui para o hospital, peguei uma bactéria no pulmão, e só 10% escapam, né, que eu escapei. Toda a minha família, se alguém caísse, ia ficar. Eu digo, Deus prepara a gente. Eu fazia karatê desde os 14 anos, mas na época da pandemia eu não fazia o karatê, eu fazia 2 vezes personal trainer, eu fazia 2 vezes pilates, eu estava preparado fisicamente para não morrer, eu disse. Porque se não tivesse preparado fisicamente para não morrer, eu teria morrido. Até porque eu saí de cadeira de roda no hospital, nem caminhava, né? Então a gente tem que se preparar na vida. Às vezes, o cara morreu cedo. Mas o que o cara fez? Quais os hábitos que ele tinha? Ele cuidava, não cuidava? Ou foi desleixando uma vida toda? Ou ele parou um dia, tomou as rédeas e mudou, melhorou? Então, eu superei o Covid, eu tenho muito por isso, sabe? De estar preparado, ter me preparado. Na vida profissional é a mesma coisa. Às vezes aparece a oportunidade, mas tu não está preparado. E aí tu não consegue abraçar aquela causa que às vezes é importante e que vai dar uma diferença na tua vida, né? Muito bem. Te agarrou muito na fé nesse momento? Principalmente na fé e na família. Eu nunca pensei que, apesar que os médicos não acreditavam que eu ia virar, eu não acredito, eu nunca desisti assim de lutar assim. Eu sei que o momento que eu tava, no dia que eu tava assim, ou fazia efeito ou eu ia morrer, eu me lembro que eu tava, não conseguia mais respirar e não conseguia, tava em coma, mas eu tava assim, não conseguia mais virar, e aí eu sei que uma pessoa disse, Fernandes, tu te controla, porque se ficar agitado vai ser pior, o teu oxigênio tá no último, eu disse, até quando vai isso? Mas eu vou virar. Na vida é assim, eu vou virar, tu tem que olhar, e eu vou virar, fazer com vontade, e eu tinha essa força de vontade muito grande. E tu sabe que uma coisa importante, vou te falar agora, não sei se eu já te comentei, Rafa, quando eu voltei para casa do Covid, quando eu caí no hospital, que daí eu consegui pegar o celular, eu tremia, não conseguia pegar o celular, eu olhei, eu tinha 800 e poucas mensagens de amigos meus, sabe? Meu Deus. Isso foi emocionante, até hoje eu me emociono quando eu vejo, assim, o carinho das pessoas. Eu vejo muitas pessoas dizer, a gente não tem 5 amigos que cabem na mão. Mas como é que tu tá sendo com os outros 1000 que tu tem ao teu redor? Tu tá sendo amigo de verdade? Se eles te ligar 2 horas da manhã, tu vai levantar por eles ou não? Tu vai fazer alguma coisa por eles? E não espera gratidão das pessoas que tu ajuda, porque nesse dia aquela emoção foi muito grande. De eu ter vencido, se eu sair dali, que eu venci a bactéria, dali em diante depois eu só evoluí todos os dias. Gastei um monte de dinheiro no primeiro mês para poder voltar ao normal, não ficou nenhuma sequela. Graças a Deus venci todo o que eu tinha. Eu tinha acompanhamento de 5, 6 médicos em casa mesmo, sabe? E eu consegui virar e cada dia um passo. Voltei ao normal, hoje voltei ao meu karatê normal, tudo normal. E volta à vida normal, mas é assim, faz pelos outros o que queria que eles fizessem por ti. Aí tu não vai ter só 5 amigos. Tu tem que ser amigo demais se tu quer ter mais que 5, né? De coração, né, Rafa? Que lição aí para quem está nos assistindo, hein? Parabéns, me emocionei te ouvindo. Pedro, hoje quem olha para ti vê um homem tranquilo, com a vida feita, né? Bem relacionado, uma empresa respeitada, os filhos criados, mas a vida nem sempre foi fácil assim, né? Isso tudo tu conquistou. Como é que foi o início lá? Como é que foi a tua infância? Eu sei que teve bastante desafios que tu teve que vencer. Fala um pouco aí pra gente. Na verdade, eu fui criado pelos meus avós. Eu tenho muito DNA do meu avô, que era muito pelo certo, uma das pessoas mais certas que eu conheci. Graças a Deus eu puxei bastante para ele, não que meu pai sempre foi uma pessoa formidável, também só não fui criado por ele que os meus pais eram separados. Comecei com 14 anos entregando o jornal, mas aí tem uma história bonita também nisso.
Na época eu fazia 2 praças. Com 14 anos eu comecei entregando no jornal. Eu estudava de noite Tá. até às 11 horas. Aí às 4 horas eu levantava, às 5 horas estava no jornal, encartava o jornal, na época do informativo. Era de E bicicleta de ainda? bicicleta. Enquanto os outros faziam uma praça, eu fazia 2. E de tarde ainda trabalhava de ponta de caixa no IMEC. Então eu fazia 3 vezes o que as pessoas ao meu redor faziam. Então, para tu ter resultados na tua vida, tu tem que fazer um pouco mais do que os outros fazem. Na época, eu fazia 3 vezes o que os meus colegas faziam e até hoje continuam fazendo, né? Eles fazem só uma, eu faço. O Pedro tem resultado, mas o que ele fez lá atrás, ele fez mais que os outros. Por isso que ele tem um resultado um pouco melhor na frente, né? Então, ia dormir 11 horas, sair da aula 11, dormia meia-noite, levantava às 4. E assim foi. E não tinha, né, tempo, com chuva, sem chuva, Com no chuva, sem frio. chuva, frio, não tinha, né? E nunca cheguei atrasado na aula, nunca faltei a aula e nunca cheguei atrasado nos meus empregos também. E essa história é bonita para quem está começando, sabe? A maioria dos jovens fazem só o que tem que fazer e olha lá, chega no horário. Quando chega no horário comigo, eu já fico nervoso, porque não está querendo nada com nada. Tem que chegar no mínimo 5 minutos antes. Eu chegava 15 minutos antes, meia hora antes, esperando abrir as portas para começar a trabalhar. E para fazer 2 vezes o que os outros faziam, 3 vezes, sabe? Então, isso eu acho que é uma lição legal para quem está começando hoje. Tu quer ter sucesso, faz mais. Muito bom. Pô, Né? sensacional. De tudo que tu passou na vida aí, qual foi os momentos mais desafiantes, na tua opinião? Pensei há pouco o Covid, mas teve várias coisas, né? Quais foram as tuas maiores lutas, tu pensa assim? Eu morava em Sério, fui casar com a filha do prefeito de Sério na época, fui morar para lá. E eu tinha escritório de despachante, tinha comércio lá e tudo mais. E depois mudou o negócio de despachante e eu falei em voltar para a cidade. Aí eu voltei para a cidade. Isso foi meio desafiante para mim, mas eu não tinha medo de fazer isso, né? É porque eu lia bastante, vou abrir um CFC lá em Sério. Tinha tudo pronto. Mudou o governo, perderam o anteprojeto, não consegui abrir o CFC. Na época eu fiquei até bravo. Hoje eu estou feliz que eu não fiz. Falei para o meu ex-patrão, que era o Castro, não, começa amanhã, ele disse. Daí eu, não, vou me programar, vou voltar para Lagarto. Só que daí tu vai começar como vendedor externo, até que tu faz a tua praça, até que tu começa a ganhar dinheiro, a tua família tá acostumado com dinheiro. Aí eu dava aula de noite no início pro Senac, depois pro Senai, fazia turmas lá de quem perdia a carteira, primeira carteira, habilitação. Depois trabalhei um tempo com o Marcelo De Lázari. E aí... Quase foi pro ramo da autoescola mesmo, né? E aí eu fiquei nesse ramo ali que dava uma renda extra. Trabalhava de noite, sábados e domingo, às vezes de manhã. Aí ficava só domingo de tarde. Não, mas eu tenho que mudar isso porque eu não consigo estudar, eu não vou, como é que eu vou evoluir? Só trabalhar não dá, né? E aí depois o Feros Castro abriu esse corte e dobra, daí o Paulinho me pediu, tu consegue fazer esse negócio andar? Eu disse, não consigo, faço andar. Do meu jeito, faço andar. Fiz andar quando estava a empresa montada, montei toda a estrutura. Funcionários, setores, trabalhava muito, muito. E trabalhava mais que todo mundo. O primeiro que chegava, o último que saía, os resultados. Eu sempre digo, tu tem uma empresa de sucesso, bota um gerente bom e fica olhando e deixa ele se lascar, porque ele vai ganhar bem, mas ele vai te trazer resultado. E o dono, ele olha, foca nos negócios. É importante um gerente para qualquer empresa, supermercado, que seja, o gerente é importante, porque ele vai absorver os impactos. O retorno tem que mudar, tu não pode vender para quem não paga, tu não pode, o setor, não pode, funcionário tem que te dar bem com ele, né? Então, era muito importante. E aí, quando a empresa estava toda estruturada, eu pedi para sair, porque quis fazer para mim, né, o negócio. Eu tinha proposta para trabalhar para empresas concorrentes. Essa semana eu estava com o meu ex, o Paulo Castro, e aí você estava comentando as atitudes, os caminhos de ética que eu tive naquele momento me fazem ter sucesso hoje. Porque daqui a pouco, se eu tivesse aceitado trabalhar para uma empresa concorrente, eu não ia me sentir bem, eu ia ficar frustrado, porque apesar de estava uns 13 anos com o Castro trabalhando entre meio, início e fim, eu trabalhei segunda vez, né?
Então, eu não ia me sentir bem. A gente tem que estar de bem com a gente. O coração tem que estar bem para tu poder trabalhar quando tu trabalha de forma honesta, né? Então, e aí essa semana eu tive o prazer de poder gravar na Feros Castro, porque vai fazer 18 anos agora, dia 1º de junho de 2026, que eu tenho imobiliária, que eu fui para esse ramo. E aí fui muito bem recebido, o Paulo Castro me recebeu bem, fizemos um vídeo junto, foi muito legal. A amizade continua. Já publicou esse vídeo? Quem ficar curioso pode olhar lá. Sim, já foi publicado. É uma história que a gente começou. A primeira história foi essa. Eu saindo da Feros Castro para abrir minha imobiliária. E aí depois as dificuldades que eu tive, tá tudo contado em causa. Até domingo vai ser, porque vai até o dia 1º, que vai ser o último É episódio. uma série. É uma série, são 5 capítulos, né? Primeiro, quando eu saí, fui abrir meu negócio. Depois que eu abri meu negócio, eu tinha dificuldade de falar do setor imobiliário. Quanto valia esse terreno 10 anos atrás, quanto vale hoje? Ah, mas será que vai valorizar o quê? Eu não tinha esses históricos, era uma dificuldade que eu tinha, né? Sim. E apesar que os construtores todos mandaram os imóveis para mim, já me conheciam, que compravam aço comigo, né? E só que eu tinha essa dificuldade, né? E depois, como agente caixa, daí eu comecei ajudando as pessoas, construtoras, imobiliárias e corretores. Até hoje nós damos treinamento. É muito importante. Eu, que estou no ramo todos os dias, junto com o pessoal que faz, tenho às vezes dificuldades, preciso pedir, Rafaela, Jacinto, como é isso? O que mudou na lei? Pode isso? Pode aquilo? Não, pode ou não pode? Então, meu pessoal dá treinamento para construtoras imobiliárias. Tem muitas imobiliárias que acabam não levando financiamento para mim, porque a gente atende tão bem, atende até no fim, e os corretores muitas vezes atendem até o meio do campo e deixam o cliente abandonado. Daí, em vez de eles indicar a imobiliária, eles acabam indicando nós. Então, eu também entendo, né? Eu também seria assim, se eu não atendesse direito, não ia mais levar pro cara, né? Então, o ônus e o bônus, Mas mesmo assim, vocês são um dos que mais faz financiamento da Caixa aí na região, né? já fomos mais fortes e hoje as construtoras, a gente tem parceria com todas elas, dá assistência, treinamento para os corretores, né? E hoje é um momento que a gente tem bastante financiamento em andamento. Hoje nós temos esse mês, por acaso, que é um dos melhores meses, uns 80 financiamentos. Que não é sempre que tu tem isso, né? Mas a gente faz em média 15 a 25 financiamento mesmo esse mês. Agora nós estamos com 80. Né? Poxa! Então é muito bom, né, viver esses momentos. Tem momentos altos e baixos. No mercado imobiliário é assim. Quem entra também tem que saber que tem que gastar. Ganhou 15, gasta 5 e guarda 10, porque às vezes o mês que vem não vai ser tão bom. Para quem entra no mercado, às vezes não sabe isso, gastou os 15, outro mês não ganha nada, já está no negativo. Então tem muito isso no nosso mercado também, né? Muito bom. Quer deixar uma lição final para o investidor, para quem quer empreender o seu negócio? Acho que seria assim, indiferente o ramo, né? Você que quer empreender, o que tu diria? Para quem quer entrar no ramo de imóveis, vai, mas não faz 2, 3 coisas. Faz uma coisa e faz com vontade e faz bem feito. Em qualquer negócio que tu for abrir, tem que ter conhecimento do que, como, onde tu vai fazer. Abrir uma loja, fluxo de caixa, não é uma coisa, tem que saber todo o pacote para ter sucesso. E todos os negócios, médico, advogado, corretor, tem que estudar muito. A hora que tu parou de estudar, tu achou que tu já sabe, tu pode ver que teu negócio vai estancar e vai parar. E muito treinamento. Os teus treinamentos todos são muito bons. Obrigado. Vendas, como crescer, como vencer o Lorap, que é o primeiro, como vencer a barreira para entrar no negócio, para mim, na época, foi muito importante. Tu quer começar, se assessora com pessoas boas, que vão te ajudar. Tem muitos treinamentos, mas eu sempre digo, o Rafa é o Rafa. Ele foi meu amigo, foi meu conselheiro há 18 anos atrás. Até hoje nós estamos juntos, a gente vai se ajudando. Eu te indico, porque a gente tem resultado. Quando tu tem resultado, tu sente satisfação em indicar as pessoas. Independente do que tu for fazer. Faz com vontade, faz como se fosse para ti, independente se seja para os outros, mas faz bem feito, mas faz com gara. Porque senão, os outros, eu não quero trabalhar, os caras dizem, vou encher o cara de dinheiro. Não, tu não está fazendo pelo patrão, tu está fazendo por ti. Porque se ele não te valorizar, alguém vai te tirar de lá e vai te dar mais, vai te dar o dobro, vai te tirar dali. Mas se tu não fez bem feito lá, nenhum lugar tu vai ser bem-vindo também, né? Muito bom, Pedro. Baita fala, sensacional.
Te agradecer mais uma vez, foi uma honra e uma aula para mim, para quem nos assistiu aí, uma aula não só de como ganhar dinheiro no ramo de imóveis, como adquirir sua casa, mas acima de tudo, uma aula de como levar uma vida plena, uma vida séria, uma vida justa e ter sucesso no que tu for fazer, que é a questão de ser um homem de caráter, um homem sério, tratar bem as outras pessoas e continuar buscando se desenvolver o tempo todo, tá? Por isso que tu já tem alguns anos aí no lombo e ainda parece um moleque cheio de energia, vitalidade. Cara, tu é um verdadeiro exemplo. Obrigado pelo carinho. Eu te agradeço imensamente por me trazer aqui de novo, a gente trocar essa ideia. A gente sempre cresce quando a gente passa o conhecimento para os outros. Tu é uma pessoa, é um mestre para nós, porque Obrigado. tu ensina muitas pessoas e quem ensina aprende. Obrigado por me trazer aí, obrigado por ajudar minha família há tantos anos. Muito obrigado. Obrigado, Pedrão.